Quando a gente fala para uma família sobre linguagem, a gente costuma dizer assim: olha, seu filho tem uma alteração de linguagem marcada pela dificuldade do entendimento da linguagem não verbal. Mas que raio é isso? Para a gente da área de saúde isso pode parecer muito óbvio, mas para a família muitas vezes não é. O conceito de linguagem não é tão fácil de entender, o conceito de linguagem não verbal não é uma coisa óbvia. Então, a gente vai tentar explicar isso de uma forma um pouquinho mais fácil. Repare nas diferentes formas de como eu vou falar uma única palavra. Aham. Aham. Uhum. O quê? O quê? O quê? Não. Não. Não? Percebe que existe uma grande diferença em cada uma das vezes em que eu falei? Muda completamente o sentido da coisa, né? Eu disse coisas completamente diferentes com a mesma palavra ou com a mesma frase. Não consegui entender a diferença do que eu quis dizer, isso é uma alteração de linguagem. É uma alteração do entendimento da linguagem não verbal. Linguagem não verbal é todo um aparato que a gente usa para dizer uma coisa ou outra, independente daquilo que eu estou falando, independente das palavras. Então, quando eu franzo a sobrancelha, ou quando eu levanto a sobrancelha, quando eu chego o corpo para frente, ou quando eu chego o corpo para trás, quando eu boto a mão nas cadeiras, tudo isso está querendo dizer coisas diferentes. Uma mesma frase pode ser usada para você brigar com seu filho, ou para você questionar o seu filho, ou para você ficar feliz com alguma coisa que seu filho fez. Essas diferenças muitas vezes não são bem entendidas por pessoas com autismo. Essa dificuldade de entender as metáforas, as ironias, as expressões idiomáticas tem a ver com um pensamento muito literal. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Então, se por exemplo eu digo, filha, dá um pulinho ali na vizinha para pegar um açúcar, ela entende que ela tem que dar um pulinho, ela tem que pular. Então ela vai lá na casa da vizinha e vai dar um pulinho e depois vai pedir o açúcar, como a gente vai ver em um dos relatos hoje. Esse pensamento muito literal atrapalha no entendimento de metáforas, ironias e de linguagem não verbal também. Isso traz bastante desgaste no dia a dia e na relação. E até que chega o diagnóstico, e até que se entenda isso que eu estou explicando para vocês, muitas vezes os filhos de vocês vão passar por situações difíceis, constrangedoras, eles vão se sentir não compreendidos, eles vão tomar bronca sem entender o que está acontecendo, e isso também vai acontecer na escola. Por isso é tão importante que a gente tenha um entendimento disso que eu estou explicando para vocês. Vamos lá. As alterações de linguagem podem ser muitas. Algumas crianças são o que a gente chama de não verbais. Elas não falam, não produzem nenhuma palavra ou produzem pouquíssimas palavras, tá? Não significa que para ser autista precisa ser não verbal. A gente precisa que exista uma alteração no desenvolvimento da linguagem. O que quer dizer isso? Existe marcos da linguagem, existe o que a gente espera dentro de cada idade. Então, por exemplo, a gente espera que uma criança comece sonorizando, como um bebê faz, fica emitindo sonzinhos com a boca. Depois ele começa a balbuciar, ele começa a emitir algumas sílabas, babá, mamá, e ele fica ali brincando, bu, 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 bababá, mamamá. Ele está balbuciando. Depois de um tempo, ele começa a emitir algumas pequenas palavrinhas. Mamá para comida ou mamá para mamãe. Já não é mais só um balbucio. Agora ele já tem uma intenção realmente naquele mamá. Ele está querendo dizer alguma coisa. Mamã. Ele já está começando a usar o mamã para mamãe e o mamá pro mamazinho dele, pro leitinho dele, né? Então, ele começa a emitir algumas palavras. Au-au pro cachorro, bubu é comum a gente ver para chupeta, né? Então, ele tá começando palavrinhas. Depois ele começa a usar algumas pequenas frases de 2 palavras. Não quer. É uma frasezinha. E depois evolui para frases mais longas. Isso vai aumentando o vocabulário também. No início a gente vê uma conjugação um pouco errada das frases. E é assim mesmo. Vai melhorando, vai evoluindo, tá? Tem crianças
que ficam até os 2, 3 anos sem emitir nenhuma palavra. E um belo dia ele vira para você e diz: mãe, você viu onde é que tá minha mamadeira? E aí você leva um susto. Ué, gente, quando que essa criança aprendeu a falar? Na verdade, ele já tinha toda a organização do pensamento ali dentro da cabeça dele, mas ele ainda não falava. Isso é uma alteração, tá bom? Ou tem crianças que muito pequenininhas, ali 1 ano e meio, já falam frases com riqueza de vocabulário, com uma conjugação perfeita. Isso é uma alteração. É bom? É bom, mas é uma alteração. A alteração não precisa ser ruim, não precisa ser defasagem. Pode ser um super desenvolvimento muito rápido, muito antes do esperado, não deixa de ser uma alteração, tá? Então, existem diferentes alterações da linguagem. E o que acontece muitas vezes na manifestação mais leve do autismo é que a criança fala dentro dos marcos, tudo direitinho, vai ali deixando poucas pistas pra gente dessa alteração, até que a gente percebe que existe uma dificuldade no entendimento da ironia, da metáfora, da brincadeira e da linguagem não verbal, que é isso que a gente começou o vídeo explicando, tá? Então você briga com seu filho e ele não entende. Ou então você usa uma expressão idiomática, usa uma metáfora e ele não entende, uma piada e ele não entende. Então a gente vai ver alguns exemplos disso, tá bom? Mas isso já são pistas de uma alteração. Outra coisa é uma criança que fala tudo direitinho, dentro dos marcos, mas você vê que ela tem uma fala, muitas pessoas dizem que é uma fala robotizada, uma fala sem oscilação na voz. O que quer dizer isso? A gente oscila a voz para dizer coisas diferentes. Então eu posso dizer, por exemplo, não, tem um sentido de claro que não, óbvio que não. Agora eu posso falar não. Tem um sentido de não foi isso que eu disse, calma aí. Ou eu posso dizer, não, tipo, de jeito nenhum, não faça isso. São oscilações da minha voz, tá? Então, tem crianças que não têm essa oscilação. A gente vai ver, por exemplo, aconteceu alguma coisa que deixa ela muito feliz, que ela gosta muito, ela vai dizer, nossa, eu tô muito feliz, adorei. Parece um robozinho falando, não tem uma oscilação, não tem aquilo, nossa, tô muito feliz, adorei, meu Deus, como eu queria isso, né? Claro que não precisa ser tão expressivo assim, só tô deixando mais didático, mas a gente tem uma oscilação na nossa voz e muitas vezes a criança fala tudo, mas não tem essa oscilação, tem uma forma de falar muito monótona. Isso é uma alteração de linguagem, é uma dificuldade de expressar, de usar outras formas de expressar alguma coisa que não só a fala verbal exatamente, tá? Então, existem diversas formas de alteração de linguagem, todas elas são sinais de autismo, são sinais de alerta. Só uma alteração na linguagem sozinha não significa que o seu filho é autista. A gente precisa ter todos os critérios diagnósticos, mas esses são sinais de alerta, tá? Então esquece essa história de, o seu filho fala, então não é autista. Não é bem por aí, tá? Esse videozinho faz parte de uma série de vídeos e outros materiais que nós estamos coletando para fazer parte do que nós chamamos de Diário Autista. São 20 dias em que a gente montou uma lista de transmissão pelo WhatsApp e estamos mandando a cada dia materiais relacionados a um tema diferente. Ontem falamos sobre diagnóstico, hoje estamos falando sobre linguagem e comunicação. Então, se você quer fazer parte dessa lista e quer receber todo o material, manda pra gente seu WhatsApp que a gente inclui você, tá bom? Tchau, tchau.